Salve, salve, nação azulina. Uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Tudo Nosso na Deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza, nosso canal informativo, do Leão Azul Paraense, que finalmente estreou na Série B. Se não foi o resultado esperado por todos, porque o Remo levou um gol no final da partida, por mim foi um resultado, sim, esperado. Inclusive, falei ontem no pré-jogo. O meu resultado como analista de futebol é 1-1. Você tem até o placar, né? Ou seja, um empate. O meu resultado como torcedor seria 2-1. Acabou acontecendo que a coerência, ganhou da emoção. E aqui a gente tenta ser o mais coerente possível para passar as informações para vocês, tá? Vamos falar aí de contratações e vamos falar do Clube do Remo e puxar a orelha da torcida do Clube do Remo. Nós temos que ser justo, pelo justo. Quando é para criticar, tem que criticar. Quando é para elogiar, tem que elogiar. E eu tô vendo muitos torcedores do Remo aí, A gente sabe que a emoção toma conta da razão. Porém, em alguns pontos exaltados. E nós vamos bater muito nessa tecla hoje aqui. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio de Renata Natividade, secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, fazendo um belíssimo trabalho à frente da Guarda Municipal. Então, quem vem a Ananindeua, tenha segurança, procura e acha no município. Renata Natividade faz um excelente trabalho em tão pouco tempo, à frente aí da Secretaria de Segurança e também à frente da Guarda Municipal, tá bom? Esse vídeo também tem aqui o patrocínio de Diplomatex, os melhores colchões e travesseiros da cidade. É só procurar e se for inscrito do nosso canal deles, vai ganhar descontos especiais. A Diplomatex fica situada ali na Padre Eutíquio, número 712, na esquina da Avertano Rocha, lá no comércio. O número 8526-8458, o primeiro comentário fixado aí embaixo. Todas as informações, tá bom? Vamos lá, vamos começar com contratações. Sérgio Papelini falou aí, na imprensa que vai contratar 4 jogadores e o Remo precisa. A gente sabe que não tem muitos jogadores disponíveis no mercado, mas para compor um elenco, o Remo vai precisar. Esperamos que esses jogadores não cheguem mal fisicamente, porque o grande problema do Remo hoje é o físico, não é tática nem técnica, é realmente o físico e é um grande problema. O Remo vai anunciar aí o Camutanga, que vem do Vitória, muito bom zagueiro, mas precisa saber como vai chegar fisicamente, porque ele só disputou 2 partidas no ano, Não é à toa que o Remo vai contratar, Até porque se ele estivesse no auge, ele estaria disputando a Série A pelo Vitória. Deve representar o Regis, que vem do Goiás. Outro jogador também para compor o elenco, um canhoto. O Remo não tem um canhoto ali para jogar de 10. Na verdade tem, que é o Jades, mas precisa de um outro aí. Não é para vir para ser titular. O Remo vai contratar ainda um volante e um centroavante. O Remo precisa de um centroavante que faça a movimentação melhor do que o Viseu e o Ítalo, Porque o Viseu, apesar de ser novo, não consegue fazer essa função e o Ítalo já está em final... infelizmente, Foi um bom jogador na carreira. Dá para compor o elenco na Série B, mas está já em fim de carreira, Então o Remo vai apresentar essas 4 contratações. O que eu tenho para falar para vocês do jogo de ontem? Olha, resumindo muito o que eu falei ontem durante 2 horas. O Remo é um time no primeiro tempo, o Remo é outro time no segundo. O Remo no primeiro tempo é o time do Daniel Paulista e o Remo no segundo tempo é o time do Rodrigo Santana. Aconteceu contra o Santa Rosa, aconteceu claramente contra a Tuna, só que o Remo jogou 25 minutos contra a Tuna, bem, depois foi muito de razoável a ruim, e ontem foi 45 minutos muito bons mesmo. Talvez uma das melhores performances dos clubes da Série B nessa primeira rodada. Eu assisti 7 jogos dos 9, tá? Hoje vou assistir mais um. E os 2 que eu não consegui assistir ontem por causa do jogo do Remo, eu vou tentar assistir em outro momento quando eu tiver tempo. Mas o Remo performou muito bem nos 45 primeiros minutos. Até os 20, 24 do segundo tempo foi razoável e depois desandou. Lembrou o time do Rodrigo Santana. O que quer dizer com isso, Theo? É o físico. O físico pesa, o corpo pensa e, Aliás, a cabeça pensa, perdão, e o corpo não obedece. A cabeça pensa e o corpo não obedece. Falando isso, o Remo padece e os outros clubes estão acima do Remo fisicamente. Lembrando que se o Remo ontem, contra a Tuna, fosse o Remo do Rodrigo Santana, taticamente o Remo estaria eliminado do Paraense e ontem pegaria a porrada da Ferroviária, a revolta seria maior. Aconteceu contra o São Raimundo de Roraima, aconteceu contra
o time do Criciúma que perdeu dentro de casa para o Operário, né? Ou seja, não tem nada demais. Mas o Remo, infelizmente, passou por isso. O Remo tende a evoluir taticamente e fisicamente tem que evoluir. Não tem outra saída. Se o Remo não evoluir fisicamente, vamos lutar contra o rebaixamento. Se o Remo evoluir fisicamente, eu acredito que isso vai acontecer, o Remo vai lutar do meio da tabela para cima. E nós estamos falando isso aqui antes, tá? Para depois lá no final de outubro alguém vir falar: o Remo é isso, o Remo é aquilo. Aí é fácil, né? É muito fácil, como a maioria faz aí, grande maioria. O Remo tem um bom elenco, sim, precisa de peças, sim, mas os outros elencos também. Então não tem muito do que fugir por aí. A Série B não tem nada demais, são times muito iguais também. Porém, a gente tem que puxar a orelha do torcedor do Clube do Remo. Vocês sabem que eu sou muito crítico, construtivo, eu sou um cara que sempre penso a mais pro meu clube, mas a gente tem que também colocar os pés no chão e entender o que o clube vai dar pra gente esse ano. A diretoria prometeu, e a culpa da diretoria não é do torcedor. Prometeu acesso, prometeu errado. Já começou aí. Era para prometer um bom campeonato, vamos fazer de tudo para subir. Não, prometeram o acesso e colocaram isso na cabeça do torcedor. Então a culpa é de Papelinho e de Tonhão e da direção do Clube do Remo. A verdade é que a régua do Clube do Remo é meio de tabela. O Remo não tem um centro de treinamento, o Remo não tem uma estrutura para poder disputar com outros clubes da Série A, como Goiás, Curitiba, Novo Horizontino, Atlético Paranaense. Né? E sabemos que a Série B ela quer muita estrutura. A Série B ela procura muito o físico, e o físico vai de uma estrutura. Né? Tem tudo isso. Não à toa o Remo foi para Barcarena fazer interpré-temporada. Tá? Nada contra a Barcarena. É um local maravilhoso que eu amo. Mas poderia ter ido para qualquer outro lugar. Mas o que isso quer dizer? Que o Remo não tem um lugar preparado na capital da cidade. Né? Então, pessoal, o Remo paga por isso. Um exemplo, o Atlético Paranaense, sem jogar muito ou quase nada, ganhou do Paysandu no Mangueirão. Por quê? No final do jogo, o físico dos jogadores prevaleceram. O Remo ontem passou sufoco no final do segundo tempo, na metade do final. Por quê? A Ferroviária está acima do Remo fisicamente e o Remo pagou com um empate. Isso pode acontecer em outros jogos. Essa semana cheia do Remo, né, não tem jogo quarta-feira, eu treinaria físico terça, quarta, quinta e sexta. Faria uma pronta sábado. Tem que treinar o físico dessa galera aí. A gente pôde ver ontem a Dailton totalmente fora de forma. Né? Maxwell entrou 15 minutos, estava com palmo de língua no chão. Pavani, nossa, o Pavani tá horroroso. Daniel, que chegou aí, time de Portugal, emprestado pelo Flamengo. Tá um mês no Remo, o cara parecia um jogador de pelada. O Pedro Castro, com 30 minutos do primeiro tempo, com palmo de língua no chão. Marcelinho saiu cansado. Então, pessoal, realmente o físico do Remo está muito aquém. Melhorou um pouco, mas está muito aquém dos outros clubes da Série B. E aí a gente vai puxar a orelha de alguns dos torcedores. Eu fiz uma live ontem de 2 horas e pouco. Eu sei que a emoção toma conta. Mas, pessoal, é complicado. Muito complicado mesmo. Na live de ontem eu vi torcedores falando que que o Alan Rodrigues foi mal na partida, que o Marcelinho foi mal na partida. Eu já vi torcedor falando que o Jadson é ruim. O Jadson é um dos melhores jogadores, não é do Remo, é da Série B. E é um fruto fruto nosso do Remo. Né? É um fruto do Remo, tem 3 anos de contrato. É um material nosso, da nossa prateleira. Vocês não vão achar outro meio-campo igual o Jadson por aí. Primeiro volante, segundo volante, meio-campo e ponta. Entendeu? Então, realmente é complicado, a torcida não pode fazer isso, né? Tem que valorizar o que é o certo e tem que se criticar o que é errado, tá? Tem que se criticar o que é errado. Então, infelizmente, né, o torcedor se deixa tomar pela emoção e essas coisas acabam sendo injustas. Eu não posso ser injusto aqui com alguns jogadores do Remo,
né? O Remo foi muito bem no primeiro tempo, tirando o Pedro Castro pelo cansaço, né? Que ele seja tenha ido muito mal. Mas no segundo tempo, pelo físico, o Remo acabou caindo de produção, tá, galera? Nosso vídeo é esse. À noite a gente volta aí, quem sabe, com uma live ou com mais vídeo pra vocês. Tudo na canal deles. Fique com Deus, galera. Até mais tarde. Fui. Consciência, galera. Consciência.